alunos, olá alunas, no ar mais um Sai Digital. Já fugiu, já voltou. Sempre bem? Tudo bem, mas é claro, muito bem, meu amigo, e caminhando com muita alegria com os nossos alunos, os nossos estudantes, os nossos colegas, professores, professoras. Esse 2017. Essa família da educação 2017, que bons ventos o tragam e que vai embora o mau agouro de 2016. Uruca, hein? Um ano que não terminou. Lembra maio de 68? Não terminou, 2016 parece não terminar também. Impressionante. Mas deixa 2016 em 2016. Aquela ideia de analisarmos sempre redações que já aconteceram tem dois motivos. Uma para o aluno treinar. Sim. E a outra para ele conhecer um assunto que ele percebe, poxa, eu não conhecia isso, preciso saber porque vai me ajudar em outras situações. Claro, com toda certeza, Lécio. E quando você e eu propomos esse tema aqui, esse tema veio ao encontro do quê? Dessas três versões do Enem 2016. 3 exemplos, então, nós tivemos. Significa que de 2016 restou o seguinte em termos de alunos. 3 redações nos dão um norte, um rumo que o Ministério da Educação, que o MEC, que a turma do Enem segue para montar 2017. as próximas redações. Exatamente. E 3 temáticas muito boas. Religião, racismo e qualidade de alimentos. Que, aliás, nós falamos sobre isso aqui. Sim, em nosso já tínhamos falado. Alimentação. Nós já havíamos falado sobre isso e tudo mais. Então, a alimentação. Mas, claro que junto com um mote maior, a temática alimentação, se coloca ali o desperdício dessa alimentação, justamente por quê? Porque nós temos pessoas passando fome. É engraçado a seguinte situação. Olhando a humanidade, vamos aí, claro, estou falando agora de ciência, não estou discutindo dogma. O ser humano, durante muito tempo, comia o que encontrava. Certo. E a maior parte da história foi assim. Aqui eu tinha uma fruta, não precisava ser pera, mas era uma fruta. Ali à frente eu tinha uma raiz, eu encontrava água no rio, eu caçava um animal, ou mesmo encontrava um animal que tinha acabado de morrer, encontrava um ninho com ovos e assim por diante. A maior parte da nossa história foi assim quando nós analisamos a ciência. Com toda certeza. Aí aprendemos que podíamos cultivar os alimentos, ou seja, deixamos de ser aquele povo que caminhava, que era nômade pela terra, e passamos a ser sedentários. Quando nos tornamos sedentários, começou a faltar comida. As pessoas que estavam num determinado local passavam fome, porque de repente vinha uma geada muito forte, ou uma estiagem. As condições não eram as mesmas. Sim. Exato. A gente não tinha, porque o ser humano nunca conseguiu controlar o clima, e no máximo ele consegue fazer uma previsão do tempo ali com uma percentagem bastante razoável, mas que também dá errado. Sabemos as condições do tempo, mas a comida de repente não vinha, você passava fome. Passamos muito tempo assim, tanto já discutimos isso quando você lembrou que nós comentamos sobre Já alimentos. sim. Maltos falou, o planeta não tem condições de ter tanta gente, vai faltar comida, vai faltar comida, vai faltar De comida. alguma forma. E de repente sobra comida. Com a Revolução Verde, sobra comida. Só que tem gente passando fome. Por quê? Porque há um desperdício. E aí, é claro, é o processo todo das grandes cidades, porque não dá para dissociar isso, não é, Lécio? Criam-se grandes cidades, ao redor das grandes cidades, bolsões de pobreza. O campo tem uma vasta área, mas as pessoas se isolam. E aí, de alguma forma, começa a faltar comida para alguns que, em vez de ficarem no campo, vão para as grandes cidades e vivem abaixo da linha da miséria. Pobreza absoluta, esses não têm comida. Isso quando nós não discutimos a questão de outros continentes, nem falaremos sobre a África subsaariana. Até porque o nosso recorte é o Brasil. É Brasil. Nós poderíamos citar a África subsaariana como o maior bolsão de miserabilidade do planeta. Né? Mas não, a América Latina também, com alguns bolsões de pobreza, mas o recorte desse tema, mais uma vez, se coloca aqui. Então você que pensa em exame nacional é imperioso, desde 2009. Então olha, a leitura, 2009 nós tivemos 2 provas, 2010 2 provas, 2011 2, 2012 2, 2013 2.
2014 nós tivemos 3 provas, 2015 2 e 2016 3 provas. Então faça a continha aí. 9, 10, 11, 12, 13. Aqui nós já tivemos 10 provas, mais as 3 de 14, 13. Desculpa. Daí 15, né? 15 provas e mais as 3. São 18 temas diferentes. Que são importantíssimos. O aluno que quer se preparar, então você moço que está conosco, você moça, você que está na 2ª série do médio, se estiver conosco, você que está na 3ª série, imperiosamente, vocês dois, em especial esses 2 nichos, 2ª série do médio e 3ª série do médio, faça essas 18 propostas. Mas faça mesmo, não tenha receio de fazê-las. Coloque para si o desafio semanal. Em 18 semanas, passa rápido, em 18 semanas você terá feito 18 temas do Exame Nacional. Não é nada, não é nada, não é nada, você terá visto temáticas as mais variadas e terá condições plenas de escrever sobre outros assuntos que vierem nessa mesma correlação, mas tendo em mente exatamente o Brasil. Então, por que eu disse tudo isso? Porque todos esses 18 temas tiveram como recorte o Brasil. Vou dar um exemplo em termos de Brasil e produção de alimentos para você calcular. Nos anos 60, antes da existência da Embrapa, o que tem a ver a Embrapa? A Embrapa é a empresa brasileira ligada à agricultura. É uma das maiores organismos do planeta ligados à agricultura. Desculpa, a agricultura não, a pecuária, porque mexe com a agricultura e com a produção de carnes. Quando é criada a Embrapa no Brasil, lá nos anos 60, chuta o número de quantos tratores o Brasil tinha, Márcio? Nos anos 60. Nos anos 60. Ele não sabe disso. O número que ele chutar serve para você pensar aí. 10 mil tratores. Você errou por 10%, mas não tinha que acertar, a relação é a mesma. Tinha menos de 100 mil tratores, 60 mil. Mas quanto tem hoje? Hoje passa longe de 1,5 milhão. Exato, mas é em torno disso. Olha a diferença. Eu estou falando só de tratores. Um número aleatório, hein? Sim. Isso é um número aleatório. Consegue calcular que, quando eu falei da Revolução Verde lá nos anos 60, e nas outras vezes eu lembro que eu não citei esse dado porque eu não sabia, eu fui pesquisar agora, o número de tratores, vamos deixar 100 mil, daí passa de 1 milhão. Aí. Olha que coisa espetacular. É uma PG, é uma PG. Por isso que na vez anterior eu também argumentei com vocês, recorda disso que eu falei que Malthus falava que a população crescia em PG e alimentos cresciam em PA? E Norma Borlaug, nos anos 60, vem e muda essa lógica. Norma Borlaug, Prêmio Nobel da Paz, porque era um agrônomo que ajudou o mundo a produzir mais comida. Quando ele falou, não, dá para nós produzirmos alimento em PG. Sim. E como é que foi feito isso? O número que eu estou te passando. Número de tratores. Aí você pode pensar ainda no número de tratores, no número de colhedeiras ou colheitadeiras. Isso é uma questão cultural, cada região do Brasil usa Tem uma terminologia para se referir. Como córrego, riozinho, arroio e assim vai. Arroio. A plantadeira, os defensivos agrícolas, que também é um eufemismo, é agrotóxico, queira ou não, é veneno numa situação, mas sem ele não teríamos mais comida, não tem jeito, temos que ser justos nesse sentido. Só que nós desperdiçamos muita comida. Eu gostaria que o Reginaldo, super Reginaldo, competente, se ele tiver condições de colocar no finalzinho, a gente acabou não combinando, para pensarmos, é claro, no desperdício, mas pensarmos no lixo. O mais do que conhecido, mais do que batido, Ilha das Flores. Ilha das Flores tem que ser visto. Por quê? Não, mas aí trabalha com lixo, não. Trabalha com desperdício. Sim. Sabe? Aquele desperdício do tomate, que é o símbolo disso, né? O tomate que foi plantado lá pelo senhor Suzuki. Lá nos Bolsões, você sempre se referiu a um cinturão verde ao redor da grande cidade, o senhor Suzuki plantou. E daí ele planta, colhe e faz o transporte. Nessa do transporte já há algum problema, não é, Lércio? É o que nós vamos ver. Então, por favor. Reginaldo, mostra para nós essa imagem aí. Depois, dá para juntar com isso que você estava falando do transporte. Para você citar isso, você vai falar sobre a questão do desperdício. Ok? Esses dados são da ONU, a gente está trazendo para o Brasil, mas ele vale para todo o planeta. Onde que se perde? Você tem que falar isso. Onde que se chega a 1/3? Essas percentagens que nós estamos vendo aqui, nesses mais ou menos 30% que se perde. 30% de tudo que se perde, a primeira parte está na colheita. Quando vai se colher, seja o trigo, o milho, a soja,
qualquer coisa que você pense, já 10% vai jogar fora. Olha, que a maior parte do desperdício, em termos de concentração, está no manuseio e no transporte. No Brasil, nós transportamos errado. Por que nós transportamos errado? Primeira coisa, o transporte errado está aí. É o uso do caminhão. Indiscutível. Rodoviário. Rodoviário. Esse é um erro. Da forma que ele acontece, estrada esburacada, não tem jeito. Lentidão. Perecibilidade do alimento. Se dá um acidente, o cara está levando uma carga de carne. Não tem energia, apodrece. Já é. Um exemplo, por ser estrada. Sem contar, pense, em dimensões continentais. Se o Brasil fosse a Alemanha, mas poderia não ser com esse entendido. gigantismo. Se fosse Belize, mas não dá. O caminhão foi feito para andar 100 quilômetros, segundo os dados dos economistas. 100 e não quilômetros 2.000. 100 quilômetros. De um porto a uma ferrovia. De uma ferrovia até uma cidade. Pronto, acabou. Pronto. Essa a distância relação, que ele caminhar. O restante tem que ser ou trem, ou balsa, né, o viário, e o aquático, o navio, qualquer situação. E depois do manuseio. A provocação aqui para todos. Quando você for ao supermercado com seu pai e com sua mãe, presta atenção. Primeiro que as frutas estão amontoadas. Uma em cima da outra. Ali tem aquela manga que está lá embaixo, em cima das outras 20, já se perdeu. Já era. Estou falando porque pense que é você, pense que é teu pai, que é tua mãe. Quando pego a maçã, a gente aperta, né? Uma apertadinha. Tá boa. A mexerica, idem. O tomate. O tomate, a mesma o coisa. Tomate. Ou seja, já estragamos ali. A maçã, quando ela está com aquela mancha oxidada, porque alguém pôs o dedão. Exatamente. E a partir daí, para estragar é um passo. Já perdeu. Ninguém mais compra aquela fruta. Então, volta lá, Reginaldo, só para fechar essa conta aí. 50% no manuseio e no transporte. Isso aqui você tem que citar, você tem que mostrar onde que tem o desperdício. A outra parte, que é 30%, a segunda maior nessa brincadeira aqui, ocorre nas centrais de abastecimento. O chamado CEASA também é lá dos anos 70, tá? Os CEASAs no Brasil, os centrais de abastecimento, que tem nas grandes cidades, foi uma forma que o governo arrumou para concentrar determinadas mercadorias, hortifruti e granjeiros, por exemplo, até para, em tese, controlar os preços. Mas tem tanto atravessador no meio do caminho que o preço acaba indo lá em cima. Mas o desperdício é espetacular. Se você chegar no CEASA após as 13 horas e for olhar os latões de lixo... Abarrotados. É inacreditável. Abarrotados. É uma coisa espetacular. Todo santo dia, todo bendito dia. Aqui em Curitiba, eu frequento 2 frutarias. E nas 2, tem 2 enormes latões de lixo. Nem é latão, é aquela caçamba. Sim. E ela não está lotada de lixo, ela está lotada de frutas, de verduras. Então, nas centrais de abastecimento, tanto o CEASA, que é algo gigante, quanto a frutaria que você vai, como eu vou em Curitiba. Para fechar a conta aí, os outros 10% que faltam é na sua casa. São distribuídos entre os supermercados e consumidores. Entre a minha casa e o supermercado tem um desperdício enorme. 10% não é pouca coisa. Nós precisamos eliminar esses 10% de qualquer forma. Então, tira uma fotografia mental, para esse vídeo agora e anota esses dados. Para parar. Parou as leads. Não parou? Aí você fez todas as anotações que você precisa, porque se você citar essas informações ao seu leitor, a pessoa que está corrigindo a sua redação, ele vai falar, essa pessoa sabe, e cite, segundo a FAO, tá? Pode citar que esses dados aqui eu tirei da FAO e você pode, com ele, fazer façamos a conta da matemática. Vamos lá. Vamos fazer a conta. Vamos hipoteticamente criar aqui um problema. Nós temos 100 tomates. Sim. Certo? Então, vamos lá. Volta, Reginaldo Amigão, volta, por favor, o material. Deixa ali conosco. Então, nós temos aqui menos 10. Esse aqui é de 30. Não, mas esse aqui, Marcos, essa conta aqui, esses 10, 50, 30 e 10, é dos 30% total que o Brasil joga, tá? Do desperdício, exatamente. Esse aqui é o total. Mas só para nós termos ideia. Então, nós temos ali 10
Nós temos 50, nós temos 30 e nós temos 10. Então, só para fazer uma conta grosseira. Sim, entendi. Qual é a conta grosseira que nós temos para fazer? De cada 100 tomates produzidos, apenas 10 são usados. Ou seja, 90 tomates perderam-se. Certo? Não, concorda? é isso que eu estava te falando. Mas isso do total Não, são 30 tomates serão jogados fora. E daí desses 30 que são jogados fora, vai ficar 10% logo na lavoura, assim, 50% no transporte, 30% no Ceasa, desses 30 dos 30 que foram fora. E 10 vai ser em casa. Mas eu estou pensando então, assim, grosseiramente. Tá. Quando você leva, por exemplo, daí um cálculo que não está ali, né, que não foi colocado. Mas o desperdício, por exemplo, em restaurantes. Isso é isso. O desperdício em casa, sim, 10%, mas em locais específicos, porque hoje, cada dia mais pessoas comem fora. Mais pessoas estão. E aí você fica imaginando. Pense, você que foi a um buffet hoje, você foi e se serviu, self-service, lá foi você. Ora, normalmente os restaurantes abrem entre 11h30 e meio-dia. Então eles colocam aquela linha de servir com alimentos, e esses alimentos ficam ali. Claro que isso é um questionamento também biológico e médico, porque aqueles alimentos ficarão ali 2, 3 horas maturando, com todas as pessoas passando pela linha de servir, algumas delas conversando, espirrando, enfim, colocando a mão na mesma concha, na mesma colher, com a qual você vai puxar. Né? Mesmo que alguns restaurantes desses tenham a higienização, álcool na entrada, mas aí você tem a linha de servir. Mas e depois, quando chega assim, por exemplo, 2h30 que fecham esses restaurantes, ainda sobrou muita comida, para onde vai isso? Então, nessa situação, é como se eu dissesse assim, grosseiramente, que a utilização da comida é muito pequena. É quase nada, é impressionante, é assustador. E aí é a mágica dessas pessoas, né? Qual que é a responsabilidade que nós temos nisso? Pensa o seguinte, nós vamos para 9 bilhões de habitantes no mundo em breve. Você, aluno que está no primeiro ano do médio, no segundo ano ou no terceiro ano, vai estar no auge da sua vida de trabalho quando o mundo chegar nos 9 bilhões. Certo. E o que vai ser desse planeta do ponto de vista de comida? Tanta gente precisando de comida. Olha, por que nós temos o confronto entre pobres e ricos? Está associado à alimentação. Com toda certeza, amigo. O conflito é comida. O conflito a hora que o estômago cola nas costas, digamos assim, aí você vira instinto de sobrevivência. Sobrevivência máxima. Você vai para a guerra. Então, vou dar um exemplo. Se você vê o final do ano na Venezuela, né, com a questão do fechamento das fronteiras, o que está faltando no supermercado? Comida. Comida. E produtos de higiene básica. Papel higiênico, creme dental, sabonete. Isso me lembra muito, Laércio, anos 90, quando por algum tempo atuei como missionário, anos 90, atuei como missionário de 90 a 97 e nós servíamos as igrejas batistas letas do Brasil, os letões da Letônia. E nós, muitas vezes, a cada ano, selecionávamos para eles sabonetes, sabão, papel higiênico, calça jeans, toalha, itens essenciais, porque o sabonete eu achava interessante. Pegávamos assim 100, 200 sabonetes, coisa elementar, que à época custava assim menos de R$1, por assim dizer, hoje. Para eles era muito, porque a ausência de sabonete, item básico, é o que vemos na Venezuela. Perfeito. Agora, no ano de 2016. Quando você olha o conflito na Síria, uma boa parte daquele conflito civil, aquela movimento de pessoas indo para a Europa é comida. Pessoal, não tem comida. Então, se esses 30% que se desperdiça no planeta, se desperdiça no Brasil, for revertido, eu não sei o que você vai fazer na faculdade. Se você vai fazer engenharia, como você vai ser um craque em números, se você desenvolve um sistema para que não aconteça o desperdício, você vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Se você vai fazer nutrição, inventa um jeito de recuperar alimentos. Foi justamente um maravilhoso produto
que Zilda Arnes adaptou. Sim. Então, e como muitos, São Paulo, prefeituras de São Paulo anteriores, gestões anteriores, fizeram isso. Porque você pega esse alimento que não está numa condição de excelência suprema, mas não está estragado. Não. E faz o quê? Simplesmente você transforma num pó, numa farinha maravilhosa, acrescenta, beneficia essa farinha e com isso você salva vidas. Vou dizer que é melhor do que a farinha láctea. Mas com toda certeza. Porque ela tem sabor, hora de banana, hora de maçã, sim. Porque são várias frutas ali misturadas, é quase uma granola. Isso me lembra, exatamente isso que você fala, isso me lembra o mundo do exército. Quando nós nos alimentávamos na semana de combate, não havia nada sólido. Por isso que o termo é ração. Exatamente, não havia, era ração, eram pílulas, eram cartelas e a água, então você pegava a água de poça, ou água jogava, colocava no cantil, depois você jogava uma pílulazinha ali, dava uma chacoalhada naquilo, minutos depois, mas era estranho, não, mas era água, tá limpa. Então, quer dizer, as coisinhas assim, engenharia, você cita muito bem, é engenharia de alimentos. Então, esse curso deveria ter um incremento maior. É uma engenharia, mas há poucas faculdades de engenharia de alimentos no país. Então, poderíamos ter mais faculdades de engenharia de alimentos. Você que está pensando em ir para a faculdade no ano de 2018, vai fazer agora, 2017, o seu curso, pensa em algo ligado à alimentação. Da mesma maneira que nós sempre falamos que quem vai lidar com geriatria tem muito campo, com toda certeza. Quem vai lidar com alimentos, idem. Você vai ter que arrumar algo para resolver isso. Desperdício é grande, temos que salvar. 30 linhas. Fica aí o convite para você. Você que está nos acompanhando agora no início, na abertura dos trabalhos deste bom ano, fica aí o convite. É o terceiro tema, terceira aplicação do Enem 2016, o do sistema prisional. Então nós falamos sobre religião, aí eu trabalhamos isso, falamos sobre racismo e agora você tem exatamente o desperdício de alimentos, né? O que fazer para que esse desperdício de alimentos seja diminuído. Fechamos a conta? Fechamos, meu amigo. Valeu, é isso. Abraços, até mais.